Nós vimos semana passada exatamente um pouco desse reinado, né? Esse reinado mostra exatamente, mais uma vez, como a palavra de Deus, ela sempre se cumpre. Mas como a palavra de Deus não foi seguida por esse povo que chamava povo de Deus. Esse é um grande problema. Não adianta nada a gente ter o nome de povo de Deus se a gente não segue realmente o Senhor. Segunda Reis é mais ou menos a mesma coisa, né? É mais do que uma simples compilação de acontecimentos políticos importantes ou socialmente significativos em tanto Israel, Reino do Norte, como Judá, Reino do Sul. Na realidade, Segunda Reis não contém uma narrativa histórica bem detalhada. Por quê? Porque não dá para a gente imaginar, com 300 anos, apenas 25 capítulos. É muita coisa. Então, são pequenos flashes assim, mas que dá para a gente poder entender como é que o povo andava de uma maneira desordenada, como é que os reis conduziam o povo de uma maneira que não agradava a Deus. Então, nós temos que lembrar bastante que Jeroboão, o primeiro rei do Reino do Norte, foi alguém que realmente tirou Israel, Reino do Norte, dos rumos que o Senhor queria. O Senhor tinha estabelecido com Davi uma aliança. Embora Davi não tenha feito o templo, quem fez foi Salomão, mas ali era o lugar que o Senhor tinha aceito para ser adorado e reverenciado. O que acontece é que, quando houve a separação, o primeiro rei do Reino do Norte, que era Jeroboão, entendendo que se ele permitisse que o pessoal fosse lá para Jerusalém para adorar o Senhor, fatalmente o povo continuaria sendo, entre aspas, dominado pelo pessoal do sul. E aí então ele vai e faz 2 templos, um lá em Betel e outro em Dan. Essa foi a última aula que eu dei aqui e vocês se lembram disso daí. Então, depois disso, todos os reis do Reino do Norte, infelizmente, viveram uma vida completamente distante do Senhor. E aí é que a gente precisa perceber que não adianta nada ter o nome de Deus, porque, na verdade, o que acontece é que, se a gente não andar corretamente diante dele, não adianta ter o nome. Ao contrário, nesse segundo livro dos Reis, é uma narrativa histórica seletiva com um propósito teológico. O autor selecionou e enfatizou os eventos que foram significativos no plano moral e no plano religioso. Em 2 Reis, Deus é apresentado como Senhor da história, sempre, sempre, não tenha dúvida nenhuma. Quem manda no pedaço é Deus. Quem manda no pedaço é Deus. E, inclusive, atualmente. Nesse segundo livro dos Reis, retomamos a história trágica do reino dividido, quando Acasias, filho de Acabe, entrou para o trono de Israel e Josafá estava governando sobre Judá. Esse é um momento muito interessante e quando a gente pudesse ter um tempo maior ainda para estudar só sobre Josafá, a gente verificaria que Josafá realmente foi um dos bons reis do Reino do Sul, do Reino de Judá. Nós tivemos lá 18, 19, 20 reis, conforme a sua contagem, e alguns deles do Reino do Sul foram reis que realmente andaram nos caminhos do Senhor. E Josafá foi um desses daí. Um dos textos que eu mais gosto aqui no Antigo Testamento, se você quiser abrir a Bíblia aí, está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, que tem uma experiência marcante, quando Josafá teve que enfrentar um exército, na verdade 3 exércitos, contra o Reino do Sul, contra Judá. E aí a gente dá uma olhada lá no capítulo 20 de 2 Crônicas, tá? Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. E aqui temos uma história linda no capítulo 20 de 2 Crônicas. E é interessante que a Bíblia fala que quando a notícia chegou aos ouvidos de Josafá,
Ele ficou com medo. Ficou com medo. Realmente era uma situação delicada. Mas uma coisa bonita é que ele procurou o Senhor, ele buscou o Senhor. E a partir daí, então, ele teve uma orientação muito clara de Deus para aquela situação. E aquela situação foi resolvida de uma maneira espetacular, porque Deus sempre faz coisas totalmente diferentes. Ele manda Josafá colocar o grupo de louvor na frente da batalha. E a partir daí era para bendizer o Senhor antes que houvesse a libertação. É pela confiança, é a fé no Senhor. E aí o que aconteceu foi exatamente isso. Na manhã seguinte, quando eles foram para a batalha, não tinha mais batalha para ser feita. Todo mundo já tinha morrido. Os três exércitos. E aí eles ficaram alguns dias ainda para recolher os despojos. É interessante como era um homem que buscava a Deus. Ele cometeu erros também, sim, mas ele era um homem que buscava a Deus. Então, esse rei do Reino do Norte realmente foi um rei muito interessante. Josafá, então, estava governando sobre Judá. Assim como 1 Reis, é difícil seguir o fluxo da narrativa. O autor, ora falando do Reino do Norte, Israel, ele fala também do Reino do Sul, de Judá, trazendo simultaneamente as suas histórias. Israel teve 19 governantes, todos ruins, todos que não fizeram a vontade de Deus, e Judá foi governado por 20 reis, dos quais apenas 8, a gente pode dizer que são reis bons, que andaram nos caminhos do Senhor, que andaram nos caminhos de Davi, que era um servo fiel ao Senhor. Embora também Davi tenha sido um cara que pisou na bola também. 2 Reis recorda a história dos últimos 10 reis e dos últimos 16 governantes de Judá. Então, olhando então, se você quiser voltar a sua Bíblia aí, para 2 Reis, nós vamos encontrar exatamente isso daqui. Então, nós estamos estudando exatamente esse momento e é impressionante a gente perceber como muita gente, sabendo das ordens de Deus, sabendo da lei de Deus, fazia coisas completamente erradas. Alguns desses governantes não são mencionados em apenas poucos versículos, porque simplesmente uma palavra, não agradou o Senhor. Ou então, quando fala sobre Judá, andaram nos caminhos do Senhor. Algumas coisas assim bem resumidas, mas realmente mostrando aquilo que ia no coração daquele autor que escreveu, segundo o que eu penso que foi Esdras, que escreveu todos esses 2 livros aqui. A atenção maior é dirigida àqueles que ou serviram de modelo de integridade ou então, infelizmente, ilustram porque essas nações finalmente entraram em colapso. Servem de advertência para nós. Esses 2 textos que eu coloquei aí, Romanos 15 e 4, e 1 Coríntios 10, 11, eu queria que a gente abrisse a Bíblia ali, porque são vários textos que nos ajudam a entender a importância de nós olharmos para o Antigo Testamento para aprendermos. Então, abra sua Bíblia lá, primeiramente em Romanos, capítulo 15, versículo 4. É um texto muito interessante que nos ajuda a perceber a importância do estudo bíblico, a importância de nós conhecermos a história para que a gente possa aplicar em nossas vidas. 15, 4 de Romanos diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Interessante aqui que ele está dizendo o seguinte, Paulo está dizendo que nós temos 3 detalhes importantes quando nós estudamos a palavra de Deus. Primeiro, nós temos bom ânimo, perseverança e mantemos a nossa esperança. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai ter essas 3 características que são vindas do Senhor através da sua palavra. Tudo foi escrito para que, por meio da perseverança, continuidade, firmeza, objetivo declarado, do bom ânimo,
A Bíblia nos encoraja, porque a gente vê as ações de Deus. E aí, como resultado, nós mantemos a esperança. Que esperança? De que um dia nós estaremos com o Senhor. Então, não tenha dúvida de que o estudo da palavra de Deus e também do Antigo Testamento mexe com a gente, deve mexer com a gente, deve nos dar essa esperança, deve nos dar esse ânimo. 1 Coríntios 10, 11, tem uma palavra também muito interessante. Abra sua Bíblia ali e marque isso daqui. Aqui Paulo está mostrando como é que a história de Israel pode servir também de exemplo para nós. E ele fala alguma coisa bem interessante. Capítulo 10, versículo 11. Essas coisas aconteceram a eles, isso é o pessoal do passado, como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos mais perto da volta do Senhor Jesus do que eles. Eles estavam esperando a primeira vinda, nós estamos esperando a segunda vinda. E tudo isso nos ajuda, é uma advertência para nós, é um exemplo daquilo que aconteceu lá e como é que nós vamos tirar as lições para olhar para as nossas próprias vidas, para avaliar a nossa vida. Dessa maneira, então, nós temos que agradecer a Deus, porque temos também o Antigo Testamento, também a história do povo de Deus, que pode nos ajudar a nos posicionar corretamente diante do Senhor. Nesse segundo livro de Reis, nós temos, além do relato do desenvolvimento e da sequência dos reis de Israel e de Judá, nós iremos também encontrar os últimos acontecimentos que envolveram dois profetas sensacionais, Elias e Eliseu. Estudaremos então a personalidade e o ministério desses dois profetas, um sucessor do outro. Elias vai para o céu, chamado por Deus, e Eliseu fica ali e também tem um ministério especial. Então é importante a gente entender que, embora a situação muitas vezes era completamente errada, completamente em desacordo com aquilo que Deus queria, nós temos gente de Deus, gente séria de Deus, homens de Deus, que traziam então a palavra do Senhor para aquelas situações. Muito bem, só para que você tenha uma pequena ideia do que temos aqui, só para você entender, nós já estudamos, né? O reinado de Acasias, de Jorão, Jeorão, Acasias, Jeú, Atália, vamos estudar depois ainda, Joás. Então temos uma porção de detalhes aqui sobre os reis. Então vale a pena para você ter essa ideia clara do que a gente vai estudando aqui, conhecendo cada um dos reis, e muitas vezes reis que foram bons, reis que foram maus. Olhando para os reis de Israel, não tenha dúvida, você só vai encontrar gente que não andou no caminho do Senhor. Olhando para os reis de Judá, de vez em quando aparece alguém joia que consegue andar nos caminhos do Senhor. Então, aqui temos aqui o pequeno esboço do livro de Reis, e ainda temos mais coisa aqui, ó. Só para você saber, tem muita coisa para você estudar, e nós vamos trabalhando nisso daqui. Jeocás, Jeoás, Amazias, Jeroboão II, Azarias, Zacarias, Salom. Olha, tem muita gente, tem muita gente. Então vale a pena você estudar, mas eu quero que você tenha a ideia, espero que você, durante a semana, de vez em quando, abra a sua Bíblia e leia, e você vai ver então uma porção de coisa muito interessante, mostrando aquilo que Deus tem mostrado para nós aqui através da sua palavra. Temos ainda, olha só, temos muita coisa aqui. Oséias, e aí aparece o quê? A Síria, para terminar com o Reino do Norte. 722 é uma data que você tem que decorar, pelo menos para você ter ideia. Antes de Cristo, 722, a Síria entra no Reino do Norte e acaba com o Reino do Norte. E é interessante que os assírios eram realmente um povo muito cruel. Eles fazem o quê? Entram em Samaria, ganham, né, a vitória, e aí
que eles fazem? Eles tiram a população de Samaria e levam para outros países que eles tinham já conquistado. E fazem uma troca, pegam gente desses países e trazem para Samaria. A história disso é bem interessante, porque o pessoal que chega para ficar lá em Samaria, eles não sabem como adorar. E eles sempre têm a ideia de que cada território tem um Deus. E aí, então, eles não sabiam como adorar o Deus daqueles que eram os samaritanos, daqueles que eram os donos da terra. E aí, o que acontece é uma coisa bem interessante, vale a pena você ler. Os leões começavam a morder o pessoal lá e eles pediram ajuda. E aí, realmente, o que aconteceu foi que mandaram profetas, mandaram sacerdotes para mostrar qual seria a maneira correta de adorar a Deus. Muito bem. E ali, olha só, do capítulo 18 em diante, até o final do livro, nós temos só reis de Judá. Por quê? Porque o reino do norte já tinha ido para o espaço. Então, nós só temos o quê? Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Joacás, tudo isso é pessoal do reino do sul, do reino do sul. E além disso, nós temos os últimos reis do reino do sul, que são o quê? Joaquim, temos o reinado de Zedequias, e aí também, infelizmente, Judá pisou na bola, e depois de 130 anos, mais ou menos, o que aconteceu foi que eles também foram disciplinados pelo Senhor. E a disciplina naquele tempo era sair da terra, e ali era a terra prometida. Então, o Reino do Norte foi totalmente destruído. Saíram da terra prometida. E agora, Reino do Sul também. A Babilônia entra, cerca várias vezes, entra em 586, Nabucodonosor entra em Jerusalém e acaba também com o Reino do Sul. Leva uma porção de gente para a Babilônia e ficam lá pelo menos 70 anos, conforme o profeta Jeremias tinha dito, para depois voltarem. Então, nós temos uma série de instruções e vale a pena a gente ler para a gente poder entender a maneira pela qual Deus trabalha com o seu povo. Temos lições preciosas, então vale a pena você realmente gastar tempo lendo a palavra de Deus. Muito bem, só para a gente ter uma breve olhada daquilo que a gente já viu e que a gente vai ver, temos alguma coisa sobre Acabe, né? Acabe era aquele rei que pisou na bola, casou com uma filha de um rei completamente iníquo, e aí então ele foi dominado pela Jezabel. Ele era filho de Onri, ficou famoso por ser ruim e idólatra, e se casar com Jezabel, que perseguia os profetas de Deus. Um profeta previu a sua morte e a destruição da sua família, e realmente Acabe acabou em uma batalha contra o rei da Síria. Está escrito lá em 1 Reis 16 até o capítulo 22. Acasias é o filho de Acabe, e ele também foi ruim, como seus pais, e morreu depois de uma queda. Sem dúvida nenhuma, em cada uma dessas situações, a gente vê a disciplina de Deus, o castigo de Deus contra aqueles que não obedecem às suas leis. Depois disso, nós temos o quê? Jorão, filho de Acasias. Foi ruim, mas não tão ruim quanto seu pai. Morreu junto com seu primo Acasias, rei de Judá, assassinados por Jeú. E Jeú era o comandante do exército e foi escolhido por Deus para destruir a família de Acabe. Matou Jezabel, os descendentes de Acabe e os profetas de Baal, mas continuou na idolatria. Então, sempre nós temos alguma coisa que alguém começa a andar corretamente, mas depois se desvia novamente, e a partir daí, então, a gente percebe que são reis que não andaram nos caminhos do Senhor. O livro de Reis é muito objetivo, falando o seguinte: olha, esse fez o que era bom aos olhos do Senhor, esse fez o que era mal aos olhos do Senhor. São sentenças pequenas, mas que descrevem exatamente aquilo que estava acontecendo.
No Reino do Sul, nós temos então pelo menos 3 reis aqui. Josafá, que eu acabei de falar, filho de Asa, ele obedeceu a Deus e procurou reduzir a idolatria. Isso no Reino do Sul. Jeorão, filho de Josafá, esse também pisou na bola. Ele casou com Atália, filha de Acabe. Então imagina só, Acabe e Jezabel, um casal completamente fora dos padrões do Senhor, tem essa filha, e aí a Atália aparece lá, Jeorão se apaixona por ela, casa e também fez o quê? Fez coisas ruins diante do Senhor. Depois Acasias, filho de Josafá, também foi um rei ruim. Ele e Jorão, reis de Israel, foram assassinados pelo israelita chamado Jeú, que Deus mandou que ele fizesse essa limpeza, fizesse essa morte como uma disciplina por aquilo que eles tinham feito contra o Senhor. É muito interessante isso. E aí, o que a gente pode ter como lição do livro de 2 Reis é o seguinte: no Reino do Norte, Jeroboão, ao instituir o culto nos moldes praticados pelos cananeus, ao fazer 2 bezerros de ouro e colocá-los no lugar em que ele entendeu que seria bom fazer templos para que o pessoal não fosse para Jerusalém, tanto em Dan como em Betel, o que aconteceu é que nós tivemos o início de um sincretismo, isso é, uma mistura de religiões, uma mistura de crenças, o que nós temos, infelizmente, no nosso país atualmente. Nós temos muita gente falando que é evangélico e que, na verdade, se você for olhar direitinho, se você conhece a doutrina bíblica, a sã doutrina, como Paulo diz lá para Tito e para Timóteo, você vai ver que não são nada evangélicos, não. Tem muita coisa misturada ali no meio que mostram que nós estamos, muita gente está sendo iludida, está sendo enganada. Muito bem. O que acontece é que Acabe e Jezabel, uma esposa pagã, uma rainha pagã, chegaram a esse ponto final. O Reino do Norte, então, teve a possibilidade de servir o Senhor. Mas a partir de Jeroboão, quando então houve a divisão, todos os reis do Reino do Norte foram maus, levando o povo a rejeitar o Senhor. E aqui temos uma lição importante que a gente tem que começar a pensar e orar sobre isso daí. Muitas vezes a liderança não anda corretamente diante de Deus e influencia quem? Influencia o povo. Influencia o povo. Nós temos que entender e pedir que Deus nos guarde para não seguirmos os líderes que são maus, muitas vezes maus, diante do Senhor. E essa é uma oração para hoje, para ontem, para amanhã. É oração para todos os dias. E aí, o que nós temos aqui descrito no livro de 2 Reis é exatamente isso. Muita gente andando totalmente contrário ao Senhor, porque as autoridades faziam menosprezo do Senhor. Então, é impressionante, o Reino do Norte, todos eles seguiram o quê? O primeiro rei de Israel, Jeroboão, que não queria que o povo fosse até Jerusalém, então constrói 2 templos, e aí toda a questão sacerdotal, de levitas e tudo mais, foi tudo errado, contrário àquilo que Deus tinha abençoado lá para Jerusalém. E aí, então, todo o povo vai indo atrás deles, de 19 reis, 20 reis, conforme a sua contagem, todo mundo fez coisas erradas que não agradavam o Senhor. Com o passar do tempo, esses bezerros, que eram símbolos do deus da fertilidade, Baal, passaram a representar, olha só, Yahvé, passaram a representar o Deus Criador, indo totalmente contra a lei dada através de Moisés. O povo de Israel estava num processo de declínio espiritual, um declínio tão marcante que ainda na época de Elias,
não sabiam a quem servir. Esse texto de 1 Reis 18, 21, é um texto que vale a pena a gente pensar nele depois de lê-lo. Abra sua Bíblia, se você puder. 1 Reis 18, 21. Elias está lá no Monte Carmelo, né? E aí, no versículo 21, ele fala o seguinte: Elias, então, dirige-se ao povo e disse o seguinte: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Quer dizer, o povo estava totalmente incerto, porque a maneira pela qual os dirigentes serviam a Deus era uma maneira totalmente errada, servindo mais a Baal, por causa da influência de Jezabel. E a partir daí, então, Elias coloca isso diante do povo. Ó, vocês têm que decidir o que vocês querem da vida. É servir a Deus ou servir a Baal? A consequência de toda essa vida errada não poderia ser outra senão o desaparecimento desse reino no ano 722, através da Assíria. Foram para lá e não tivemos mais reino do norte. Reino do norte. Certamente ficaram alguns israelitas lá, alguns do norte, e aí depois se juntaram com o reino do sul. Mas a grande maioria, o reino mesmo, acabou depois desse colapso total. E aqui eu queria então entrar num momento diferente, que é olhar um pouco para os profetas. E eu queria mostrar os dois profetas que estavam nessa época, Elias e Eliseu. E é interessante que, para mim, o texto-chave realmente que deve mexer com a gente, deve mexer com quem está lendo a história, está lá em 2 Reis, versículo 9 do capítulo 2, bem no comecinho do livro. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que você quiser, o que você pedir eu quero fazer, antes que seja tomado de ti, porque eu vou embora, eu já sei que Deus vai me chamar. E disse Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Isso é uma das traduções. Ou então, em outra tradução, peço-te que haja uma porção dobrada do teu espírito sobre mim. Ele está querendo servir o Senhor. E ele então pede uma bênção na continuidade do ministério profético de Elias. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam da intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena ser seguida e serem imitadas. Quer queira, quer não, nós estamos na igreja e nós temos gente já de algum tempo aqui. E um desafio para nós é olharmos para essas pessoas, se têm andado com Deus, vale a pena dar uma olhada para elas. E perceber como é que elas tratam com Deus, como que elas reagem às coisas de Deus. E a partir daí, pegar princípios dessas vidas e colocar em prática nas nossas vidas. É importante a gente pensar que temos gente especial, que tem andado com o Senhor. E essas pessoas, pela graça de Deus, podem ser modelos para nós. Mas o que eu acho que é mais desafiador é que eu e você, e aqui nós temos já pessoas várias idades já um pouco avançadas, eu e você temos que ser exemplo para os mais novos. As pessoas têm que olhar para nós e têm que perceber que nós temos um relacionamento diferente com Deus. Que o nosso relacionamento com Ele é um relacionamento que produz efeito. O que aconteceu aqui com Eliseu e Elias foi exatamente isso. Eliseu queria trabalhar para Deus. E ele viu na vida de Elias alguém que valeria a pena ser seguido. A pergunta que devemos fazer, que é uma pergunta muito delicada, é:
Será que as pessoas olhando para mim querem copiar alguma coisa? Querem pegar algum resquício da minha relação com Deus? Essa é uma pergunta séria que nós todos devemos responder. E mesmo vocês que são um pouco mais jovens, também têm essa responsabilidade. Sempre temos um grupo menor que nós, mais novos que nós. E a partir daí, eu e você temos que ser exemplos. Ao mesmo tempo, olhando para pessoas que merecem a nossa atenção. E procurar, então, seguir aquilo que o Senhor tem feito com essas pessoas, dando ânimo e dando condições de eles viverem uma vida bonita diante de Deus. O alvo desses fatos é expor o final do ministério de Elias e destacar o pedido muito corajoso de Eliseu, registrar a concretização do início do ministério de Eliseu. Nós vamos ver, então, algumas coisas impressionantes aqui. O ministério de Elias estava terminando quando Deus o ordenou que ungisse o seu sucessor. E o escolhido foi Eliseu. As últimas tarefas de Elias foram as seguintes. Ele deveria ungir Azael como rei da Síria. Não era mais o povo de Deus. Isso é para mostrar o quê? Que Deus é quem manda no pedaço. Deus é quem manda nas nações. Elias, servo de Deus, vai ungir o quê? O rei da Síria, que é o país além de Israel. Interessante isso. Elias tinha que ungir também Jeú, que também seria rei de Israel, e ungir o seu sucessor, que seria então Eliseu. Tudo isso, vontade de Deus, obediência a Deus, para que o plano de Deus fosse cumprido. Interessante isso, mostrando que Deus comanda tudo, a soberania dele é impressionante. Não tem nação que seja fora do controle de Deus. E para nós isso é importante, principalmente nos dias de hoje. Todas as nações estão sob o controle de Deus. Tudo que está acontecendo no mundo está sob o cuidado de Deus. Não pense que o caos está estabelecido. Não, não, não. Tudo está acontecendo segundo a vontade de Deus, segundo a permissão de Deus. Então, cuidado com as suas colocações. Cuidado com as suas colocações. Deus está no controle de todas as nações. E nós precisamos entender isso e nos colocar debaixo da vontade de Deus, para que isso possa ser uma bênção para nós. Sabemos que Deus está dirigindo cada detalhe da nossa vida, do nosso momento. Olha lá, Elias pergunta para Eliseu o que ele queria receber dele a hora que ele fosse embora. E Eliseu pede então uma porção dobrada do espírito de Elias. Depois de atravessar, disse Elias a Eliseu, o que eu posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? E Eliseu então responde claramente, faça de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Ele reconheceu que Elias era um homem de Deus, seguia Elias, e agora Elias estava dando uma oportunidade muito especial. O que você quer? Eu quero que você me dê a continuidade do seu espírito profético. Eu quero trabalhar como você trabalhou. Eu quero servir a Deus da maneira que você fez. E aqui temos uma lição muito interessante que valeria a pena a gente colocar em nossas mentes aqui. A história da sucessão do profeta Elias e o chamamento do profeta Eliseu nos ensina uma verdade muito clara. E muitas vezes nós esquecemos. Gente, aqui temos uma palavra dura, mas uma palavra importante. Nós não somos insubstituíveis. Não pense que você é a última bolacha do pacote. Vai ter mais pacote ainda.
Então, cuidado com esse orgulho. Não, deixa comigo e tal. Cuidado com isso. Embora também sejamos orientados a sabermos que nós não somos descartáveis. Deus continua trabalhando conosco. Mas cuidado com o seu orgulho. Cuidado com a sua muito alto, a sua autoimagem. Muito alta imagem. Tenha cuidado com isso, sabendo que nós somos apenas instrumentos. E lá no Novo Testamento, você lembra bem que Paulo disse o quê? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Nada, nada, nada. Só instrumentos, só instrumentos, só instrumentos. Quem dá o crescimento, quem faz a obra é Deus, é Deus. Graças a Deus, ele nos usa como instrumentos, mas, por favor, entenda que você e eu somos apenas instrumentos de Deus. Só isso, só isso, só isso. Toda a honra, toda a glória deve ser dada a quem? Ao Senhor. Ao Senhor. Então, tenha essa visão clara. Ninguém é insubstituível. Ninguém. Nós precisamos entender que a nossa dependência dele é completa, deve ser completa. O que nós temos aqui, então, é que o ministério de Elias terminou. Deus realizou grandes feitos através do ministério dele, mas Deus é que realizou os grandes feitos. Não foi Elias, foi Deus, usando Elias como seu instrumento. No entanto, no meio de tamanhas realizações, chegou a hora do profeta o quê? Encerrar a sua missão. O fato é esse: Elias exerceu um ministério excepcional no Reino do Norte e, sem dúvida, foi o responsável por ajudar o povo de Deus a manter a sua identidade. Mas chega um momento em que Deus parou. Paulo era uma bênção na mão de Deus, sem dúvida nenhuma. O que ele fez abrindo as portas em várias cidades, inaugurando, fundando igrejas. Eu acabei de escrever, fazer o comentário do livro de Tito. Cidade de Creta, a ilha de Creta, era alguma coisa vergonhosa, vergonhosa. E Deus usa Paulo para fazer o quê? Ali naquela ilha, bagunçada, abre uma igreja. E ele continua fazendo isso, continua fazendo isso. Deixa Tito em Creta, deixa Timóteo em Éfeso, outra cidade muito pervertida. E ele faz o quê? Ele quer continuar servindo o Senhor. E depois de sua prisão lá de Roma, Atos 28, ele sai e é provável, é quase que certeza, que ele vai até a Espanha, que depois ele sobe e vai até a Inglaterra. Mas chegou uma hora que Deus falou, tá bom, Paulo, beleza, joia, acabou. Ele é preso novamente. Um homem chamado para ser o quê? Apóstolo aos gentios. Mas chegou um momento que Deus falou, agora a tua parte terminou. E vai usar quem? Vai usar Timóteo, vai usar Tito, Tíquico, Trófimo, e esses nomes todos que você conhece por ali. Por quê? O Senhor tem planos, o Senhor tem uma história para dirigir. E é bom que a gente saiba disso. É bom que a gente saiba disso. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Não pense que nós estamos sozinhos no mundo, não. A história, e eu creio realmente isso, e eu quero que alguém me prove o contrário, mas aquele livro que ninguém podia abrir, e só o Senhor Jesus pôde abrir.
Esse livro não é o livro da vida, não. Esse livro é o livro da história de Deus. É história, é história. Ele sabe o que vai acontecer. E essa história está no controle dele. Essa história está no controle dele. Então, tudo que está acontecendo está tudo dentro do planejamento de Deus, da onisciência de Deus, da permissão de Deus. Tudo, 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 tudo. A injustiça que a gente vê por aí, sem dúvida, Deus está sabendo e vai colocar na sua mão, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Você pode querer até que aconteça alguma coisa agora, fica frio. Na hora de Deus, na hora dele, aí as coisas vão acontecer. Nós temos que ter essa visão e esse descanso de que Deus está no controle de todas as coisas. Assim como todos os homens, chegou o dia em que ele precisou parar. Elias parou. Elias teve o cuidado de seguir a orientação divina na escolha do seu sucessor, bem como prepará-lo da forma correta. Uma coisa que nós, mais velhos aqui, mais idosos aqui, temos que fazer é realmente cuidar dos nossos jovens. E os jovens têm que acatar as lições, as orientações dos mais idosos. Não tenha dúvida nenhuma, porque Deus faz isso através do corpo de Cristo, que isso acontece, que a igreja vai se tornando uma igreja madura. Elias foi um profeta com grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e também, certamente, não escreveu nenhum livro. Mas apareceu no Monte da Transfiguração com Jesus e com Moisés. Esse é o nosso querido Elias. Um dia vai ser bom a gente chegar lá e perguntar para ele como é que foi aquela experiência. Primeiro, uma experiência espetacular de subir num carro de fogo e depois um dia aparecer lá no Senhor Jesus para conversar com ele sobre a lei. Impressionante, impressionante. Por que Deus chamou Elias? Realmente era alguém especial, alguém que andava nos caminhos do Senhor. Muito bem, temos mais lições aqui para aprender. A importância de um homem de Deus não é medida pelo tempo do seu ministério, mas pela integridade da sua vida com Deus. Pode ser um curto tempo, mas se você tem sido um homem de Deus, uma mulher de Deus, fiel ao Senhor, isso é que vale a pena. Isso é que vale a pena. Não é o tempo de ministério. A gente tem muitos pastores aí que são 40 anos, 50 anos na mesma igreja, no mesmo ministério, assim por diante. Beleza, é uma bênção isso daí. Mas o que vale realmente diante de Deus é a integridade de vida, é a vida bonita diante de Deus. E não somente o tempo que você fica em alguma função. Todo início tem um fim. E terminar bem é o alvo a ser alcançado. Por gentileza, abra sua Bíblia nesses dois textos que estão aí na tela. Atos 20, 24 e 2 Timóteo 4, 7. É Paulo falando. Paulo aqui em Atos, ele está mostrando o seu alvo de vida. É interessante. Ele está no meio do seu ministério e ele fala uma palavra assim, fora de série. Atos 20, 24, que diz o seguinte. Todavia, eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. O que eu quero mesmo, somente poder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me deu de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Que alvo que Paulo tinha na vida? Dois alvos. Terminar a corrida e completar o ministério. É interessante.
quando a gente olha no grego, são duas palavras bem distantes uma da outra. A corrida é a nossa vida cristã. É a nossa vida cristã. A pergunta é, como é que você tem vivido a sua vida cristã? Você um dia recebeu o Senhor Jesus Cristo. E daí, a partir daí, como é que você tem vivido essa vida cristã? Mas o fato é que um dia você também recebeu um ministério para desenvolver. A bênção que Deus nos dá é uma bênção assim maravilhosa. Por quê? Porque Ele nos dá salvação, desculpe a palavra, mas nesse pacote vem algumas coisas impressionantes. Ele nos dá salvação em Jesus Cristo e já nos dá o quê? O Espírito Santo. Na hora, todo mundo tem Espírito Santo. Espero que todo mundo seja crente aqui, então todo mundo tem Espírito Santo. Amém, aleluia. Muito bem. Mas ao mesmo tempo que você tem Jesus, a salvação, Espírito Santo, que confirma que nós somos filhos de Deus, lembra de Romanos 8,16? Ele nos dá dons espirituais, capacitações para fazer a obra dele, porque todo crente tem um ministério. Qual é o teu ministério? Qual é o teu dom espiritual? Esse seria um tema um dia da gente trabalhar aqui na EBD. Estudar sobre dons espirituais. Para saber qual é o nosso dom e como que nós estamos desenvolvendo esse dom. Então, o que ele está falando? Olha, eu quero completar a minha carreira, que é a minha vida cristã, mas eu quero completar também o meu ministério. Eu quero fazer aquilo que ele pediu para eu fazer, que é o quê? Proclamar a salvação. Muito bem, isso é o que ele falou durante o seu ministério. Agora, lá na segunda carta a Timóteo, vire as páginas da sua Bíblia aí, e você vai ver exatamente uma coisa impressionante. Ele sabe que ele está indo embora e ele fala uma coisa espetacular para o seu jovem discípulo Timóteo. Capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida. A minha vida foi excelente. Eu, graças a Deus, entendi que eu só sou aquilo que eu sou pela graça. 1 Coríntios 15, 10. Terminei a corrida. Guardei a fé. Não desisti. Fui fiel. E agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Combati o bom combate e terminei a carreira. Vire a página da Bíblia, pelo menos para mim eu preciso virar, e dá uma olhada no versículo 17. Então, anota isso daí. 2 Timóteo 4, 7 e 2 Timóteo 4, 17. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, atenção, presta bem atenção, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu terminei também muito bem o meu ministério. O ministério dele era o quê? Pregar aos gentios. Ele dá um testemunho especial. Completei minha carreira, minha vida cristã está aqui, joia. Não perdi a fé. Mas o meu ministério também, ele me capacitou. E eu estou aqui para dizer que o meu ministério foi completo. Os gentios ouviram a palavra de Deus. Então, eu espero que cada um de nós possamos ter como alvo isso na nossa vida. E possamos dizer, como Paulo, eu combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Elias tinha feito exatamente isso. Teve um momento de incerteza, de fraqueza, de depressão, como nós vimos semana passada. Foi lá para o buraco, lá, se esconder de Jezabel. Mas o Senhor é tão maravilhoso que chama ele para fora. Vem para cá, você tem mais coisa ainda. E o que ele fez é exatamente isso. Na hora certa, Deus falou, agora você vem ficar comigo aqui.
Como é bom saber que Deus está no controle das nossas vidas. Deixa eu ver onde que eu estou aqui. É isso mesmo. Eliseu demonstrou perseverança quando recusou alargar Elias. Eles estavam caminhando. E toda hora Elias falava, fica por aqui porque eu vou mais adiante. Não, eu vou com você. E vai mais, não, mas eu vou também com você. E passaram vários lugares. E ele estava seguindo Elias. Se ele tivesse ficado pelo caminho, não teria sido o homem que Deus tinha programado para ele. Ele foi um homem de Deus também. Um homem de milagres. Por quê? Porque ele seguiu aquele que ele estava olhando. Somente os perseverantes conseguem chegar ao fim. Então, embora haja muitas controvérsias por aí, muitas dificuldades, mantenha-se firme naquilo que Deus tem mostrado para você e continue firme. O termo porção dobrada, que foi o pedido de Eliseu, deve ser bem entendido. Refere-se ao relacionamento entre pai e filho, em que o filho primogênito recebia o dobro da herança dos demais. Então, dentro dessa frase, tem isso daqui. Você é meu pai espiritual, então eu quero o dobro daquilo que você pode distribuir, porque eu sou seu filho espiritual. É muito interessante isso. Eliseu, então, estava pedindo o quê? Para o seu pai espiritual, que ele conferisse uma medida abundante do seu espírito profético. Deus atendeu o pedido de Eliseu, sabendo que o jovem profeta estava disposto a permanecer fiel a ele, apesar de toda apostasia espiritual, apesar da moral e da doutrina indo para o buraco, lá no povo de Israel e no povo de Judá. Deus concedeu o pedido de Eliseu porque os motivos de Eliseu eram puros. E nós precisamos, então, avaliar o nosso coração. Por que você está aqui na igreja? Com que objetivo você está aqui? É uma avaliação muito séria que nós devemos fazer sobre nós mesmos. O objetivo principal de Eliseu não era ser o melhor ou mais poderoso que Elias, mas simplesmente ele queria realizar mais para o Senhor, para Deus. E eu espero que cada um de nós aqui, estejamos envolvidos ou não, em algum ministério ou não, mas que a gente tenha esse objetivo de servir cada vez melhor o nosso próprio Deus. Estamos terminando, fiquem tranquilos que a gente vai terminar antes da hora do almoço ainda. Há oportunidades para aprender e crescer, quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus, com amor e com fidelidade. Deus está pronto para conceder os pedidos que fazemos a Ele. Basta que tenhamos o quê? Pureza de propósitos, intimidade com Ele e fidelidade para com o Senhor. O poder divino que abriu as águas para Moisés, Josué, Elias, agora se manifestaria na vida de Eliseu. E esse poder não muda, o nosso Deus não muda. O nosso Deus é o mesmo Deus de Elias, de Eliseu. As coisas que ele quer fazer hoje, ele pode fazer, porque ele é o mesmo Deus, ele não muda. Eliseu nos lembra uma preciosa verdade. Os ministros podem passar, mas Deus não passa. Deus permanece o mesmo. Eu sou apenas um servo, eu sou apenas um instrumento, só isso. Quem comanda o espetáculo é Deus. Quando somos escolhidos por Deus para realizar uma grande obra, Ele nos legitima, diante de todos. Ele mostra a sua graça para que outros percebam que nós somos escolhidos por Deus. Conclusão. O que identifica um profeta de Deus?
não é o uso de uma capa, mas o modo dele viver. Ah, me dá a tua capa. Não, não é isso. Legal, muito bom, teve a sua capa e tal. Mas a vida de Eliseu, uma vida diante do Senhor. Quantos milagres ele fez? Valeria a pena realmente a gente poder gastar tempo em cada um desses detalhes aqui. Ele fez coisas espetaculares no poder de Deus. Deus fez através dele. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos e que sejam imitadores do Senhor Jesus. Paulo disse e chamou a atenção dos coríntios e dos filipenses para olharem para ele, porque ele estava tentando também seguir o Senhor Jesus Cristo. Eu espero que nós possamos dizer isso. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Precisamos ser exemplos para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não só nas palavras, mas principalmente nas atitudes. Eu termino com um texto que está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Olha o que ele fala. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que nós possamos orar e pedir para Deus nos dar a mesma atitude do Senhor Jesus. O mesmo pensamento do Senhor Jesus. Porque Jesus queria obedecer o Pai. Agradecer o Pai. E dessa maneira, então, nós podemos andar dessa maneira. Eu quero terminar só contando uma pequena ilustração, que é chata eu falar, mas eu tenho que falar. Uma vez eu era pastor da Igreja Batista Peniel, vai te lembrar disso daí, lá no Brooklyn. E nós, pela graça de Deus, levamos um casal para Cristo. Odair e a Isilda. E ele tinha vindo dessas religiões afro, macumba, uma opção de coisa e tal, bagunçado mesmo. E ele se converteu e estava com essa luta difícil de se libertar completamente. E ele falou para mim, olha, eu não sei como fazer. Eu falei, então, dá uma olhada para a minha vida. Aquilo que você perceber que eu estou fazendo para Deus. Olha para a minha vida. E pela graça de Deus, a família toda se tornou crente. Ele é um pastor hoje. Não é um pastor batista. É mais quente ainda do que um batista. Mas ele seguiu o Senhor. A filha dele, nós conhecemos ela pequenininha. Débora é uma missionária. Porque, graças a Deus, ele olhou para alguém que estava tentando seguir o Senhor Jesus Cristo. Esse é o desafio para todos nós. Que Deus nos abençoe e que nos faça viver de uma maneira bonita diante dele e diante de outros. Possamos inspirar outros a seguir o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém.